Olá, meu nome é Shirley Pérola, sou terapeuta capilar cosmética. Vim apresentar os cosméticos naturais para o bem-estar. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas, né? Coisas interessantes do cotidiano, tá? Dentro da nova realidade, e esse famoso Vanderlei Montagnoli vem nos brindar com essas informações. Muito obrigado pelo convite. Vanderlei, você é advogado de formação, né? Também. Qual que é a tua visão hoje que fez você mudar o olhar sobre diversas coisas do nosso cotidiano? Eu acho que antes do advogado foi a questão do ator. O ator é muito mais sensível à questão da arte, o que a gente traz pela arte, de ver o outro, entender o outro e passar coisas que o outro passa. Mas eu tenho uma história de vida um pouco mais complexa. Eu perdi os pais com 16 anos, morei na rua, passei fome. É uma história de novela mexicana, tá lá, vocês veem no último vídeo do Instagram, vocês vão chorar junto. Mas isso me faz ter uma coerência, eu acho, hoje, depois dos 30, de olhar para alguém que está ali passando por alguma coisa e não só vestir o sapato, mas querer ajudar na caminhada. E o direito me dá essa possibilidade em outro lugar. Porque a gente tem hoje uma questão de os direitos estão aí, mas eles não são cumpridos. É uma garantia que a gente tem, mas nem sempre. A gente vai falar de racismo, a gente vai falar de machismo, a gente vai falar da questão do capacitismo, tudo isso. Então, por mais que esteja previsto na lei, por exemplo, questões de pessoas com deficiência, como eu, de poder ter prioridade de determinado lugar ou alguma coisa assim, nem sempre é respeitado. Na verdade, a maioria das vezes não é. Você precisa gritar, brigar e fazer as coisas acontecerem. E isso me faz abrir sempre ter essa amplitude de o porquê que as coisas hoje estão indo por um outro viés, ou o que a gente pode fazer para elas irem por aí. Entendi. Você, na realidade, mudou o olhar, então? Mudei o olhar ao mesmo tempo que, na verdade, eu acho que esse sempre foi o nosso olhar inicial, sempre foi o primordial. A gente não nasce com ódio, a gente não nasce com preconceito, a gente não nasce com essa questão de querer competir um com o outro. Alguém coloca na nossa cabeça que é isso que a gente tem que fazer. E a partir daí eu tenho que ser melhor que ele, eu tenho que ser melhor do que ela, e não importa que eu seja bom, eu tenho que ser o melhor. E o que acontece hoje, a gente está numa sociedade que tem uma grande parte das pessoas com depressão, ansiedade, e nunca se sente bem, porque a gente não vai se sentir bem. A gente não foi criado para se sentir bem. A gente não foi criado para aceitar relacionamentos. TV Relacionamento, hein? Siga a TV Relacionamento. A gente não foi criado para ter relacionamentos saudáveis. Vou tecer daqui a pouco uma crítica à monogamia social. Cuidado que eu não falo mal de pessoas monogâmicas, mas eu falo mal de estruturas. E isso é uma questão muito pontual. Porque hoje, se a gente vai falar em relacionamentos, a gente fala de posse, a gente fala de ciúme, a gente fala de briga, na maioria das vezes assédio invalida a mulher, a maior parte das vezes. Hoje no direito eu atendo só minorias e em princípio inclusive eram só mulheres. Hoje eu atendo todo tipo de minoria. E nesse ponto a gente vê o quanto algumas estruturas são feitas para esse tipo de controle social. Seja para nós LGBTs, para pessoas PCDs, para vocês que são orientais, porque também existe tipo de preconceito para pessoas orientais. Todo tipo de coisa que a gente passa não veio do nosso nascimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que você pensa não veio de quando você nasceu. Veio de quando alguém sentou ali com você, ou você viu alguma coisa acontecer, e a partir daí você falou, é certo eu chamar preto de macaco, é certo eu chamar gay de viadinho, porque alguém fez isso na sua frente. E aí você, ao invés de desconstruir ou debater sobre a questão de minorias, você repete o padrão de violência, que é crime. Pesado, né? Mas é uma realidade, inclusive, se você vai na periferia, isso é maior ainda. Exatamente. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma estrutura social que ela vai tentar privilegiar sempre a mesma estrutura.
que acontece na periferia, o que acontece, por exemplo, com pessoas Vanderlei, você morou na rua, passou fome, teve todo acesso a poder entrar no mundo das drogas e não entrou. Eu tinha uma diferença pequeniníssima que qualquer um pode ver aqui nessa sala, eu sou branco. Então quando eu morei na rua e eu fui no McDonald's pegar comida do lixo, o pessoal do McDonald's não me expulsou. Eles me deixaram pegar a comida do lixo. Outros meninos negros que estavam lá não tinham esse acesso. Mas não só isso. Antes de tudo, eu tive uma base de educação. Então eu tive uma construção familiar falando que a educação é a base, você precisa estudar e você precisa sair disso através da educação. Dentro da periferia, dentro de uma realidade onde uma criança, ela vê a família passando fome, ela vê o reflexo da marginalidade, da violência, com uma naturalidade, com aquilo, e aí de repente ela tem que escolher entre comer e ir para a escola, ela vai escolher comer. E é óbvio que a partir do momento que ela passa 12, 13, 14 anos, em que ela deveria entrar no mercado de trabalho e vão oferecer para ela R$400 por um meio salário, e o cara vai oferecer R$2.000 só para ela entregar um pacote de droga, ela vai escolher. É verdade. E aí a nossa estrutura ela é feita para isso. Quando eu cheguei numa emissora de TV, e olha que eu tenho anos de experiência, eu já tenho mais de 20 anos de carreira aí, eu sou mais velhinho, vocês imaginam, e ainda assim a gente enfrenta isso. Quando eu cheguei numa emissora de TV específica ali uma vez, eu sou deficiente, na verdade não é esse o termo, tá? Eu estou falando errado, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma deficiência nesse braço, esse braço ele não estica completamente, porque quando meus pais morreram eu tive um acidente que não foi tratado, fiquei 2 dias com os para fora. E aí, isso me causa uma diminuição de movimento, dor cotidiana, que a maioria das vezes vocês não percebem porque eu já adaptei, mas dói, mas sim de mim. E eu cheguei nessa emissora e perguntei, olha, tá aqui, para o Xizinho colocar se eu sou pessoa com deficiência ou não. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma pessoa com deficiência. Ah, mas não coloca não, senão você não vai conseguir um emprego. Ah, mas por quê? Porque você não parece deficiente, eles vão querer o cadeirante. E ao mesmo tempo, quando eles forem querer um não deficiente, eles não vão atrás de você. Vocês percebem a como... imagem, né, que eles fazem, né? É estrutural. É estrutural. A pessoa, ela simplesmente colocou na cabeça que o deficiente, a pessoa com deficiência, ela é o cadeirante, é a pessoa sem o membro. Ao mesmo tempo que as piadas que você já deve ter ouvido com abre o olho japonês. Isso. Ou que você deve fazer não sei o quê. Tudo isso é estrutura. Quem disse que ela não é bonita porque ela está acima do peso? Acima do peso de quem? Quem foi que colocou o padrão para acontecer? Com o Alexandre que estava aqui antes, com a questão do corpo, quando eu comecei a fazer teatro aqui em São Paulo, depois que eu já tinha feito teatro em vários outros lugares, eu entrei numa escolinha que era de classe média alta, e no primeiro semestre o diretor olhou para mim e falou, você é um dos melhores atores, vou falar para vocês, você é um dos melhores atores que eu já tive por aqui. Só que o seu bucho não vai te deixar chegar a lugar nenhum. Eu tinha uma barriguinha porque eu tinha deixado, eu tinha parado de passar fome tinha pouco tempo, então eu engordei, fui até os 80. Pasmem, era uma pessoa gorda, tá? E falou isso pra mim ali naquele momento de uma maneira, por mais que a tentativa fosse de ajudar, porque o mercado realmente vai fazer esse tipo de coisa, não é uma coisa que se diga ali. E aquilo me desestruturou completamente. Eu não conseguia olhar para o espelho sem falar, eu sou gordo, eu sou gordo, eu sou gordo. E aí eu fiz uma lipo. Eu juntei dinheiro, eu não tinha dinheiro, mas eu não conseguia. Eu falava, nossa, meu sonho é ser ator, eu não vou conseguir porque eu sou gordo, porque A, B e C. E gente, eu não era. Mas eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 35, entendo. Depois da cirurgia aconteceu uma coisa engraçadíssima. Eu continuava olhando para o espelho e achando que eu era gordo. E aí eu percebi que eu tinha uma coisa chamada dismorfia, que é quando você olha para o espelho e não vê aquilo que você é, você vê aquilo que colocaram na sua cabeça que você é. E aí quando eu curei o defeito da barriga, ele vai para outro lugar. Qualquer coisa que alguém vai falar para você, você vai falar, não, mas agora eu sou feio aqui. Eu até hoje ainda não me sinto confortável, eu tenho barriga de tanquinho, tá? Não vou abrir aqui, porque eu não me sinto confortável de ir à praia e tirar a minha camisa. Eu não vou à praia. E tudo isso me volta na sua pergunta de, eu mudei o olhar sobre as coisas, na verdade, a gente tem que mudar não o olhar, a gente tem que mudar a sociedade. O nosso olhar está certo. A gente olha para a questão de eu não estou competindo, eu quero realmente construir,
eu tenho que seguir as regras que a gente sabe que são regras complexas, mas a gente tem que seguir. E o mundo, ele vai trazendo isso para você, essa questão do tentar te colocar cada vez mais lá embaixo. Porque para eu estar bem, eu não posso que você esteja bem. Eu tenho que estar melhor que você. A coisa precisa mudar, porque a gente tem que ser acima da média, né? E na verdade, qual é a média? Não, a média que eu falo assim, pode ser escolaridade, aquelas notas padrão, pode ser um nível de conhecimento, mas a gente não pode ficar estabilizado naquilo lá, tem que procurar ser mais. Mas é aí que está o discurso. Quem colocou essa média? Porque se a gente procura ser mais o tempo todo, a gente nunca vai estar bom. Então você vai morrer com 80 anos falando eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. A gente tem que melhorar. O trabalho pede isso aí. Pede, exatamente. E é aí que a gente precisa começar a desconstruir. Porque assim, por mais que a gente precise de pessoas competentes, elas não precisam ser acima da média. Elas precisam ser competentes naquilo que ela está fazendo. E óbvio, a gente tem que estar buscando sempre melhorar pra gente, não porque existe uma obrigação externa que a gente tem que melhorar. Então, beleza, eu acho que você já deve ter passado por isso, você falou do mercado de trabalho, às vezes você vê uma vaga de trabalho que está pagando R$1.500 e a pessoa quer que você fale inglês, norueguês, espanhol, todas as mesmas coisas, trabalhe de segunda a sábado e está remunerando de uma maneira negativa. Quantas vezes você já deve ter visto um amigo falando assim, eu tive que mentir o meu currículo, porque o meu currículo é muito bom, e aí as pessoas não vão querer me contratar porque ela não vai querer pagar o que eu tenho que receber. Vai falar, você vai estar desestimulado, daqui a pouco tempo e vai embora, porque olha o seu currículo. Eu já ouvi isso. Já ouvi que eu não poderia ser contratado por conta disso. Isso, assim, mais na área não artística. Na artística o problema é outro, né? Que é onde a gente estava ali agora. Mas sim, a gente tem que tomar cuidado só com esse negócio da média, porque não é que está errado. É que às vezes o ser acima da média para você, a média ela não é a mesma para todo mundo. Sim. Porque a gente não nasce no mesmo par de igualdade. Então eu morei na rua. Eu não estou no par de igualdade de uma pessoa que o pai e a mãe ajudaram a fazer faculdade. Assim como você hoje, com a sua idade, já não está mais no mesmo par de igualdade de um adolescente de 20 anos. Exato. Quando vocês estavam brincando aqui agora há pouco sobre a questão de você começou o designer no analógico, é uma coisa que uma pessoa de hoje não vai entender. Então vocês não estão aqui. Certo. A média é diferente. A média para ela, que a gente estava falando como mulher negra, é diferente da média para ela, que é mulher branca. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado só com essa média, porque assim, quando a gente fala da média, parece que existe uma igualdade entre essas médias, em que a gente está aqui e a gente tem que ser sempre acima dela. Eu acho que a gente tem que ser sempre a nossa melhor versão de nós mesmos. Eu acho que é melhor isso, porque daí trabalha com as limitações. Sim. Então, você é uma editora, você tem uma editora, e aí a sua editora, você trabalha falando, cara, não dá pra ela ir pra frente. Tem uma editora gigantesca que vai lá e te transcida em 2 segundos. Você tá em outro lugar. Ah, mas quer dizer que você... eu dei risada. Meu primeiro livro, ele vendeu mais ou menos 400 cópias. E aí eu falei, nossa, na minha idiotice da cabeça, eu falei, nossa, que coisa, né? Assim, eu nunca quis ser escritor, eu publico as poesias porque o pessoal adora as poesias, eu fiz porque eu precisava botar para fora. O livro de não monogamia também está pronto por conta disso. E eu falei, nossa, mas 400, parece um número tão pequeno, né, de cópias. Foi o segundo livro mais vendido da editora. Aí eu fiquei, tá, eu estou comparando com quem? Eu estou comparando com a pessoa que tem assessoria de imprensa de uma editora que paga 2 bilhões por ano para fazer tal coisa, ou com a editora que eu estou. E o sucesso, e a gente nunca tem sucesso, o sucesso é relativo àquilo que você pode dar. A sua editora pode ter sucesso, ela provavelmente tem sucesso. Agora, se você vai comparar ela com a editora de 2 bilhões, você não vai ficar feliz. Sempre. Meu amigo, estamos nas finais, quero que você volte outras vezes. Com certeza. Fique à vontade. Contatos. Meu nome e meu sobrenome é o Instagram, @vanderlei_montanholi, vocês vão me encontrar por lá. Por lá vocês podem falar comigo sobre todos os assuntos, tá? Dicas, eu sempre respondo, por mais que eu debugue, eu respondo, eu prometo, tá? E eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a você. Internautas, gostaria de agradecer então a
essa pessoa que tem um olhar diferenciado e consegue encarar a sociedade de uma forma mais ampla, Vanderlei Montagnoli, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.